Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 8 de maio de 2025, a véspera da parada de Vladimir Putin e aquele convescote que ele está fazendo, reunindo alguns líderes aliados deles, que não são apenas alguns, são 31 líderes, dirigentes de países. Então um número até que razoável, não é a maioria do mundo, mas estão lá. E então o Kremlin em pânico porque a Ucrânia faz ataque devastador na Crimeia. Isso preocupa-os porque o ataque teve sucesso. E quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você para se inscrever no canal, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Bom, a Crimeia ontem estava em chamas, ou melhor, nos últimos 3 dias já vem estado em chamas, né? A Ucrânia realizou um ataque massivo, combinado de drones aéreos e marítimos contra a península da Crimeia. E os resultados foram devastadores. Os ucranianos ameaçando que isso seria apenas o começo, e o pânico se espalhou por todo o governo da Rússia, que o evento mais importante de seu calendário estava sob intensa ameaça. Primeiramente, os ucranianos lançaram um ataque de drones contra ativos militares russos na Crimeia e no Mar Negro, ou seja, na Península da Crimeia e no próprio Mar Negro, contra os alvos militares da Rússia. Eles utilizaram quase que simultaneamente, justamente para saturar as defesas da Crimeia. Eles fizeram uma combinação de drones aéreos, drones navais, artilharia, aviação com mísseis, bombardeando praticamente que simultaneamente durante um certo período de tempo a península da Crimeia nos alvos russos instalados na Crimeia. E foi um ataque então muito bem organizado e muito bem coordenado. Ele desmoronou sistematicamente as defesas russas que estavam instaladas em camadas ali na região. Não quer dizer que ele acabou com todas as defesas, não. Existem bastante defesas. Mas ele chacoalhou a península da Crimeia, não só na península trazendo insegurança, trazendo preocupação para os russos e para as autoridades russas na região, que são estranhos, são estrangeiros, são ladrões que estão roubando a península da Ucrânia. E Moscou também ficou muito preocupado, principalmente o ditador russo e a máfia do entorno dele do Kremlin e a máfia que sustenta ele no poder, os chamados oligarcas, os chamados poderosos que chefiam a estrutura de comando da Rússia. Essa operação eles fizeram com precisão contra esses sistemas, principalmente contra sistemas de defesa aérea e guerra eletrônica. A Ucrânia neutralizou essa capacidade da Rússia de detectar e interceptar ameaças. Era talvez um objetivo principal. Uma vez que esses sistemas foram destruídos ou silenciados ou degradados, como queiram dizer, os drones ucranianos atacaram barcos patrulha da Rússia, aeródromos, abrindo caminho para ataques mais profundos e expondo vulnerabilidades na segurança costeira e aérea da Rússia. O SBU, que é o Serviço de Inteligência da Ucrânia, e o GUR, que é o Serviço Militar de Inteligência, eles mobilizaram drones navais Magura V5 e V7, equipados com mísseis, aqueles que vão mísseis inclusive, mar-ar, né? Infravermelho, e também os mísseis que eles carregam, o R-73. Os ataques foram generalizados, com drones ucranianos sendo reportados sobre diversas áreas, tais como ali nas imediações de Simferópol, a localidade de Juraliuka, depois também mais outras localidades não tão próximas assim, mas não longe, Orlouka, Tarkankut e Iepatória. Iepatória, tal como Simferópol, são cidades, localidades importantes, não só para os russos, mas já eram para a Ucrânia antes. Dentro do contexto geopolítico da Crimeia, são cidades importantes.
eles destruíram outros alvos de defesa aérea, tais como sistemas S-300, que são sistemas para interceptar aviões, para destruir mísseis, né? E também um sistema Obzor 3 e um Casta 2E2 ST-68. E também radares Imbir. Mais de um radar, não foi reportado qual é o número de radares destruídos. E também atacaram as bases aéreas de Belbek, Hvardiske, Saki e Kasha. E também uma base militar, que ela fica meio escondida, não se noticiava muito dela, de Kirovsky. Também foram alvos que a Ucrânia provocou lá, além das explosões, incêndios. Ou seja, foi um ataque contra a Península da Crimeia, muito massivo e com bons resultados, né? E também o Ministério da Defesa russo, ele alegou que interceptou, né? E sempre o que eles falam, não, foram os estilhaços que provocaram esses incêndios, essa destruição. Eita, estilhaço bom que usa esse exército da Ucrânia, né? Eles estilhaçam assim com uma precisão que acerta até avião, né? O dos drones marítimos tem um míssil que só com os destroços derrubam os Su-30 da Rússia, ou seja, esse ataque realizado pela Ucrânia na Crimeia, esse último, ele abriu uma brecha muito grande na defesa russa na Península da Crimeia. Relatos de testemunhas, eles vão ao contrário, né, do que fala o Ministério da Defesa russa e do que fala o governador local, que na realidade é um fantoche russo do ditador Vladimir Putin. Não é eleito, ele é nomeado por ele. Então, as testemunhas dizem que um número substancial de explosões ouvidas e vistas, fotografadas, inclusive, pelos moradores locais, filmadas. Então, isso é uma indicação clara de que os drones... Acredito que houve drones interceptados, mas não num número tão grande, que a Rússia disse que 112 drones foram interceptados. Então, acho muito difícil que isso, de fato, tenha ocorrido, porque a história nos tem mostrado que essa é a maneira padrão da Rússia negar os prejuízos e é o padrão dela dizer que é os destroços que estão destruindo qualquer alvo, seja dentro no continente da Rússia, destruindo fábricas, a parte ferroviária, pontes, mas, na realidade, destroços não fazem estrago grande assim. Podem matar alguém. Podem eventualmente destruir um carro, né, coisas de menor porte, mas isso aí são coisas blindadas e de porte avantajado. Então, ainda enquanto os incêndios continuavam, o presidente da Ucrânia fez uma declaração. É uma declaração, não é uma ameaça, na realidade, que ele fez, e ele tem repetido isso esses dias, quase todos os dias. Ele sentiu o impacto e está provocando o terror, justamente o terror, no lugar que mais ele quer atingir, que é Moscou, né? E ele disse que a Ucrânia não pode garantir a segurança dos líderes mundiais presentes na próxima parada do Dia da Vitória na Rússia, em 9 de maio. Isso que ele alertou. Não sei se... Com certeza, os dirigentes, a elite dominante da Rússia ouviu, está preocupada, porque não está conseguindo segurar a Ucrânia. E a maioria desses equipamentos usados, dessas armas usadas, são de fabricação ucraniana. Os drones, quase todos. A Ucrânia fabrica 95% dos seus drones, que ela está destruindo aí diversos alvos dentro da Rússia. O chefe da inteligência militar do SBU, da Ucrânia, o general Kirilo Budanov, ele sugeriu que os visitantes de Moscou poderiam precisar de protetores auriculares, sugerindo ainda mais possíveis interrupções. No entanto, embora a parada em si, eu acho que dificilmente vai ser um alvo, mas ao redor ali, né, vão ter alvos. Eu acho que, inclusive, eles não vão fazer um alvo por causa... Vai ter muito civil assistindo, a não ser que eles amedrontem os civis e não vá ninguém. E também o equipamento militar e o pessoal em locais de concentração para fazer o desfile, acho que eles são alvos, né? Então eles podem atacar esses lugares lá. Estão concentrados a 1 quilômetro, a 500 metros de distância de onde vai começar o desfile, eles podem ser alvos, tanto tropas quanto blindados ou qualquer material que vai fazer esse desfile.
Então, se eles tiverem, com certeza eles vão, como é um contingente grande que vai desfilar, mais reduzido comparativamente aos outros anos, aparentemente, mas é um contingente grande. Então, eles são alvo, tá na cara que é o alvo, né? Em resposta à ameaça crescente, a Rússia já colocou, que eu falei, acho que foi ontem ou anteontem, mais de 200 sistemas de defesa aérea, S-400, o Tor, o Buk, que trouxeram das outras partes da Rússia, deixando ali a questão mais desguarnecida, né? E tem gente que confirmou que não vem, já o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi não vem, o Alexander Vučić, da primeiro-ministro, ou diga, presidente sérvio, né? E também o bielorrusso, que é do lado ali, um aliado, disse que vai atrasar, né? No desfile, então, não sei, na realidade é medo, né? E o primeiro-ministro eslovaco, essa é uma curiosidade, que é um aliado de primeira hora, assim como o da Hungria, com o Robert Fico, que já está confirmada a sua ida a Moscou, ele está com problema, porque o voo dele tem que passar em cima da Europa, o voo vindo da Eslováquia. E os europeus, né, a União Europeia, não autorizou o plano de voo do avião dele, que faz parte da União Europeia, para ir lá assistir ao desfile sentado no colo do Putin, lugar confortável para esse tipo de gente, não tem outro lugar melhor. Então, para os russos, essa realocação de 280 ativos de defesa aérea, também que seriam eficazes para Moscou, seja na linha de frente, ou na Península da Crimeia, ou lá na Ásia, né? Ela deixou outras regiões vulneráveis que a Ucrânia poderá eventualmente aproveitar e atacar essas regiões. E que são infraestruturas críticas também, como refinarias de petróleo, aeródromos, né? E também enormes arsenais de artilharia que estão gradativamente sendo detectados pelos ucranianos. E aí as defesas aéreas vão estar mais limitadas, as regiões vão estar mais vulneráveis, né? E vão ser mais fáceis para serem destruídos pelos ucranianos. No geral, após o ataque devastador à Crimeia, que ocorreu agora, as declarações do presidente Zelensky, elas perturbam o governo russo. Não tenha nenhuma dúvida disso, levando a uma mudança reativa e intensiva em recursos de defesa aérea. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, deem um like, inscreva-se no canal, porque você acabou de ver aqui a verdade. Compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. Conto com você. Inscreva-se. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.